A nossa análise de hoje mergulha numa história que, por muito, muito tempo, foi contada aos sussurros, nas entrelinhas, nas rasuras. A gente vai resgatar as vozes insurgentes que a história oficial tentou, com todas as forças, apagar. Mas, como vamos ver, não conseguiu. E o nosso ponto de partida é justamente essa pergunta, que é quase um quebra-cabeça. Como é que se ouve uma voz que foi intencionalmente silenciada? Como a gente faz para resgatar uma narrativa de dentro do silêncio? Porque aqui está o ponto-chave. A história, os arquivos, nada disso é neutro. É, na verdade, um campo de batalha. E por séculos, a história das mulheres negras foi um território de apagamento sistemático deliberado. Mas o silêncio, sabe, ele não é um vazio. Ele é a cicatriz que prova que uma batalha imensa aconteceu ali. Então vamos começar tirando do foco a ideia de vítima. A gente vai falar de arquitetas dos próprios destinos. Comandantes, líderes que não só chefiaram exércitos, mas que de fato construíram nações. Parem um instante e pensem nesse nome. Teresa de Benguela. Não é só um nome, é um monumento. Estamos falando da Rainha Teresa, uma verdadeira chefe de Estado, em pleno Brasil colonial. Vamos tentar entender a dimensão do poder dela. Olha, a estrutura que ela criou é algo impressionante. Não se tratava de um refúgio simples, um esconderijo. O quilombo do Quariterê, sob o comando dela, era um Estado. Tinha parlamento para tomar decisões, um sistema de defesa, agricultura organizada, metalurgia. Ela não estava só resistindo, ela estava, de fato, governando. É isso. O legado de Teresa não é só de uma rebelde, é o de uma estadista. Ela é a prova concreta, real, de que a capacidade de organização política, de estratégia, de governar era uma realidade que desafiava de frente toda a ordem colonial da época. E essa ideia de liderança militar nos leva direto a outro nome absolutamente fundamental. Se o Quilombo dos Palmares foi a maior república de pessoas livres de toda a América, Dandara dos Palmares foi, sem dúvida, um de seus pilares militares. Mas Dandara não era só uma combatente, ela era uma estrategista. Liderava tanto homens quanto mulheres em batalha, era mestra na capoeira e no manejo de armas. E o seu ato final, a escolha de não voltar a ser escravizada, é talvez a declaração mais potente de autonomia que se pode imaginar. É a afirmação radical de que seu corpo, sua vida e sua liberdade pertenciam a ela e a mais ninguém, até o último suspiro. Só que a insurgência não veio só pelas armas, não. A caneta, a lei, a literatura, esses também foram campos de batalha ferozes. Então, vamos conhecer agora as intelectuais que usaram a palavra como sua principal arma de libertação. Guardem bem este nome, Esperança Garcia. Imaginem a cena. Pleno século XVIII, numa fazenda no Piauí. Uma mulher escravizada decide que vai lutar. E vai fazer isso usando as ferramentas do próprio sistema opressor contra ele. Vamos pensar no que isso significa. Naquela época, só o fato de ser alfabetizada já era um ato de subversão absurdo, mas usar essa habilidade para escrever uma petição legal, formal, detalhando abusos, citando leis, exigindo direitos, isso é de uma coragem e de uma inteligência estratégica fora do comum. Ela não estava suplicando, ela estava demandando justiça, com a linguagem da lei. E essa voz, a voz de Esperança Garcia, não ficou presa em 1770. Ela ecoa hoje em cada advogada, em cada jurista negra que ocupa os tribunais. O legado dela é o da resistência intelectual, que mostra que a briga por direitos também se ganha com a força do argumento. E já que estamos falando do poder da palavra, chegou a hora de conhecer a mulher que simplesmente fundou o romance brasileiro e fez isso de uma perspectiva completamente nova e radical. Com o livro Úrsula, Maria Firmina fez algo que hoje pode parecer óbvio, mas que na época era revolucionário. Ela deu humanidade às pessoas escravizadas dentro da literatura. Antes dela, essas pessoas eram só cenário, personagens secundários. Ela deu a elas voz, dor, amor, medos, sonhos. Basicamente, ela hackeou o sistema literário por dentro, inaugurando uma literatura abolicionista no Brasil. Para a gente conseguir entender a profundidade dessas histórias, não dá só para listar os fatos. A gente precisa de ferramentas, de um tipo de lente especial que nos ajude a enxergar as estruturas que estavam por trás de todo esse silêncio. O conceito de escrevivência, criado pela genial Conceição Evaristo, é perfeito para a gente entender tanto a Carta da Esperança Garcia quanto o romance da Maria Firmina. A escrita delas não era um exercício de imaginação distante. Era uma escrita que nascia da vida, da pele, da dor e da esperança coletiva.
A própria vida se torna o texto. E a outra lente é a da interseccionalidade. É a chave para a gente sacar por que essas vozes foram duplamente e triplamente apagadas. Elas não foram silenciadas só por serem negras, nem só por serem mulheres. Elas foram silenciadas por estarem exatamente na encruzilhada dessas e de outras opressões. E é importante entender que essa luta não aconteceu isolada aqui no Brasil. Um conceito da intelectual Lélia Gonzalez, a americanidade, ajuda a gente a ver isso. A genialidade estratégica da Teresa de Benguela aqui no Brasil ecoa, por exemplo, na maestria logística da Harriet Tubman, lá nos Estados Unidos. Eram comandantes lutando a mesma guerra em frentes diferentes da diáspora africana. Ok, agora que a gente ouviu algumas dessas vozes, precisamos entender como exatamente o sistema tentou calá-las. Porque o silenciamento nunca foi um acidente, foi um projeto. E esse projeto de apagamento funcionava em pelo menos 3 frentes. Primeiro, o apagamento nos documentos oficiais, onde uma rainha como Teresa virava só uma nota de rodapé, um nome perdido. Depois vinha o mito da democracia racial, aquela névoa que dizia que somos todos iguais para esconder a luta específica dessas mulheres. E, por fim, a arma da estereotipação, que as reduzia a papéis, a mãe preta, o objeto sexual, qualquer coisa que negasse sua complexidade, sua inteligência, sua humanidade. Mas, e este talvez seja o ponto mais importante de toda a nossa conversa, esse projeto de silenciamento falhou, fracassou, e o legado dessas mulheres é a maior prova disso. Aquele silêncio todo que foi imposto a elas nunca foi um ponto final. Pelo contrário, ele se transformou numa fonte de energia, num tipo de vácuo que exigia, com urgência, ser preenchido. A história dessas mulheres, no fim das contas, não é sobre o que se perdeu. É sobre a força inacreditável que foi necessária para retomar a própria narrativa. Cada nome que a gente resgata, cada história que a gente conta, como estamos fazendo aqui, é uma vitória nessa luta que continua até hoje. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. As vozes de Teresa, Dandara, Esperança, Maria Firmina, elas não estão presas no passado. Elas são como sementes. São legados ancestrais que continuam ecoando por aí. E a pergunta que fica para a gente é: de que forma as nossas vozes, hoje, dão continuidade a essa insurgência?